Olá, amados e amadas do Senhor Jesus. Bem-vindos à segunda aula do trimestre, o quarto trimestre, último trimestre desse ano. E se Jesus não voltar, vamos estudar um pouco mais sobre a vida de Jó. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos mesmo, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado pela vida de Jó. Obrigado porque o Senhor deixou tanta coisa escrita para nós, para que nós pudéssemos aprender, Deus, sobre este homem de Deus, sobre as dificuldades que ele passou e como ele passou por elas. E, Deus, o final que o Senhor deu mesmo. Que, Deus, a gente possa entender como o tema desse trimestre, a fragilidade humana e a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Abençoa meu irmão, minha irmã, os nossos amigos que estão assistindo essa aula agora, para que nós possamos ter o nosso entendimento aberto, Pai, e poder aproveitar, Deus, ao máximo tudo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos lá então, texto áureo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível e santo, obtém testemunho acerca de sua integridade. Vamos lá então, né? É possível ser próspero e ao mesmo tempo ter um caráter íntegro e piedoso? Isso é uma pergunta para o Dudu, né? O Dudu, nosso amigo, está aí de novo. Então eu queria que você pensasse nisso. Qual é a resposta que você deu? É possível aliar a prosperidade a um caráter íntegro? Isso é possível sim, mas é muito difícil, irmãos. Nós precisamos entender a realidade, não viver num mundo de sonhos, num mundo de fantasias, que a prosperidade realmente, ela tira muitos do caminho do Senhor, né? Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Ele foi um homem distinto, o quê? Em sua espiritualidade. Nós vimos na aula passada, né? Jó sacrificava pelos filhos, Jó tinha muitas posses. A integridade de Jó foi reconhecida pelo Senhor por duas vezes, né? No início e logo mais depois. Um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Talvez isso fosse realmente o mais importante na vida desse grande homem de Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por que eu disse que é difícil aliar o caráter à prosperidade? Isso não é impossível. Eu, por exemplo, conheço pessoas que têm caráter e são prósperas, mas também conheço outras que são prósperas e não têm caráter. Não está totalmente interligado uma coisa à outra, né? O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ele é visto a partir dos valores que governam a sua vida interior. Jó prestava reverência a Deus e evitava o mal. Ele era sincero em suas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e com os homens. E vale a pena ressaltar que o temor de Deus era uma característica evidente deste homem. Havia muitos homens a serviço de Jó. Ele era um homem próspero, né? Nós vamos ver mais na frente o que ele tinha, além dos filhos, da família, das riquezas, dos bens. Tanto que Satanás, quando vem realmente duvidar dessa questão da fidelidade de Jó, ele usa essa questão como a mais importante. Será que Deus não estava dando para ele algo e por isso ele talvez fosse fiel a Deus? Né? Nós temos que lembrar disso. Foi o embate maior entre Satanás e a vida de Jó. Foi exatamente por isso. Ele dizia que como Deus estava cercando ele de bens, por isso ele não negava a Deus. E nada disso é verdade. Nós bem sabemos. Olha o que fala em Provérbios. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Além de ser o ponto de partida, o início de sabedoria, o temor do Senhor também é o princípio controlador, ou a essência e o coração da sabedoria. Nós sabemos que Jesus Cristo é a própria sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 8 diz, eu era o seu arquiteto no princípio de tudo. Né? Jesus Cristo o arquiteto, Jesus Cristo o Salvador, Jesus Cristo o Senhor, Jesus Cristo aquele que conhecia Jó, Deus conhecia Jó. E eu sei que Jó diz assim, eu sei em quem eu tenho crido. É maravilhoso demais, irmãos, entender
que apesar das tribulações, nós podemos encontrar a Deus. E talvez, eu deixo para você essa questão, para você pensar, é na tribulação que nós realmente conhecemos o caráter de um Deus consolador, um Deus que está conosco em todo o tempo, que anda conosco. Olha Jó 1:3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Pensa bem, que referência é essa? O maior de todos do Oriente. Riqueza e sabedoria nem sempre andam juntas, como a gente disse. Conhecimento nem sempre é sinônimo de sabedoria. Jó era um homem a quem as pessoas recorriam com frequência. O livro de Jó fala isso, que as pessoas se aconselhavam com ele. Uma questão a ser resolvida. De novo eu chamei o Dudu para ajudar a gente. A prosperidade como símbolo do favor de Deus. Hoje mesmo eu conversando com uma irmã, ela me disse o seguinte, que uma determinada pessoa está passando uma aflição porque ela faz algumas coisas, outras coisas. Nós não podemos condicionar isso não, irmãos. Porque se condicionarmos as tribulações, a aprovação de Deus ou a bênção de Deus sobre as nossas vidas, é muito difícil. Naquela época, a prosperidade ela era assemelhada à bênção divina, né? O ter muitos bois, ter um gado, ter família, tudo isso era considerado bênção de Deus. E nós sabemos que muitas vezes um homem de Deus pode passar por tribulações sem necessariamente estar sendo em pecado, uma vida em pecado, está sendo questionado com relação ao seu caráter. Mas também sabemos da realidade de que tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então, se há pecado, há tribulação. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito do Senhor é a vida eterna, né? Então nós temos que entender a palavra e não usar a palavra fora do contexto das coisas. Não pegue um texto e use ele fora do contexto, amados. Use a palavra, não em seu benefício, mas use a palavra corretamente. E como Jó mesmo disse aos seus amigos, né? Ele dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vai se levantar sobre a terra. Ele diz, eu só te conhecia, Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, ainda na tribulação, foi cheio de sabedoria no seu relacionamento com Deus. O ambiente descrito aqui é de uma família em harmonia, que de forma feliz festejava a vida, né? Fala sobre os banquetes, eles chamavam as irmãs deles, e depois o que Jó fazia por eles? Continuamente sacrificava, porque no coração dele havia o temor de Deus. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência de sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados, incentivados, motivados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens, né? Porque os homens também vão ver, pelos frutos a gente conhece a árvore. Os homens do nosso relacionamento, as pessoas do nosso relacionamento, vão ver muitas vezes o que está dentro do nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Lembra desse versículo? Isso é muito importante. Jó não teve de isolar-se para tornar-se piedoso. Foi justamente como pai de família, homem de negócio e membro de uma sociedade politicamente organizada que ele se tornou um dos maiores de todos os homens do Oriente. Jó não saiu daquele círculo onde ele vivia, pelo contrário, né? Lembra que as notícias foram chegando para ele ali onde ele estava? Ali ele foi tendo a tribulação, depois no corpo físico também. Ele não precisou se separar para descobrir quem era o Senhor. Ele, em meio àquilo tudo, ele clamou ao Senhor e o Senhor veio em socorro dele e restaurou a sorte de Jó. Ninguém precisa isolar-se para tornar-se santo. A santidade desenvolve-se como um processo em meio, muitas vezes, às tribulações. Eu digo sempre e vou repetir para vocês. Santidade é um processo. A santidade precisa ser inclusiva, não exclusiva. Você não se torna santo para ser exclusivo. Pelo contrário, quanto mais a santidade vem sobre a sua vida, mais você deseja estar perto do Senhor e longe do pecado. Cristo nos resgatou vivendo uma vida em meio aos pecadores, né? Santidade é serviço, é dedicação integral a Deus, é desviar-se do mal e ter a presença de Deus conosco. É um processo para que Cristo seja visto em quem? Em nós, a cada dia, em cada atitude, em cada palavra. Nada que Jesus Cristo fez deixou de ter amor. Nada que ele falou, atitude nenhuma que ele teve deixou de demonstrar o amor de Deus por nós. A conclusão. É possível que alguém seja rico, mas não possua caráter.
Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. A palavra piedade, eu às vezes, para usar essa palavra, eu busco sabedoria de Deus para quê? Não parecer aquela atitude piedosa, aquela coisinha bonitinha, aquela coisinha imaculada, Não. A piedade no sentido aqui de servir ao próximo, de amar o próximo como você se ama mesmo, de estar disponível para as pessoas. Todavia, ninguém terá caráter irretocável, não apenas fragmentos éticos e morais, prosperidade, não apenas posses, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. A palavra de Deus fala que Deus se revela àqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, né? Então, ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. A lição de hoje, quem era Jó? Um homem com essas características, mas um homem real, um homem como eu, como você, que também tem necessidades, que também tem dificuldades, mas ele soube, em meio àquilo tudo, buscar o Senhor, e o Senhor se revelou. E a vida dos amigos dele foi tão impactada que através da oração dele, Deus pôde realmente restaurar tudo que ele tinha e restaurar também a vida dos amigos dele. Deus ouviu a oração de Jó a respeito de seus amigos. Amém, querido? Que fique para nós nesse dia essa lição. Vamos ser pessoas irrepreensíveis, santas, que busquem a Deus. Amém? Se você já se inscreveu no canal, glória a Deus. Se não, inscreva-se no canal, compartilhe essas aulas, desfrute do material exclusivo que nós temos no canal também, para que você possa realmente ser cheio da presença do Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde e até a próxima, em nome de Jesus.